Bom dia, queridos. Abre a Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 1. Vamos orar, querido. Abaixa sua cabeça, fala com o Senhor. Pede para que o Espírito Santo fale com você essa manhã. Que o Espírito Santo traduza a palavra de uma forma totalmente nova para você. Que você possa compreender de um jeito novo a mesma palavra que você já pode ter ouvido. Espírito Santo, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Espírito Santo. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor traga entendimento sobre aquilo que o Senhor deseja nessa manhã. Que o Senhor revele a Tua palavra em nós, Pai, como pão, Senhor. Que ela caia como maná nessa manhã, Senhor. E que o nosso corpo, a nossa mente, que os nossos ouvidos possam discernir o que o Senhor tem para falar conosco nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Queridos, tem uma coisa que atrai todo mundo, que todo mundo gosta de falar, e como a gente fala muito sobre isso aqui, é a palavra propósito. Todo mundo adora essa palavra, porque mesmo que você não for crente, chegar na igreja e a gente fala de propósito, você vai descobrir o propósito da sua vida. Você vai descobrir para que você está aqui. A gente adora isso, mas não adora porque a gente entendeu o que Deus quer e quer entregar a vida para Deus, não necessariamente. Mas a gente ama porque por trás disso está escrito que vai fazer sentido, as coisas vão fazer sentido, as coisas vão se preencher. Só que depois que você descobre esse propósito em essência no Evangelho, se você descobre, você percebe que não faz sentido. Não faz sentido porque não casa com quem eu sou hoje. Porque a gente aprendeu que propósito para Deus é um trabalho, que propósito é uma função. Então qual é teu propósito? Meu propósito é tocar, meu propósito é pregar. Então a gente vincula serviço com propósito. Por isso que a gente recebe isso rápido quando chega numa igreja. Porque se tem uma coisa que a igreja está cheia de serviço, isso segura, isso prende as pessoas, isso vincula pessoas ao meu propósito. Foi isso que Nimrod fez na Torre de Babel. Ele criou um propósito que era: vamos levantar uma torre, e começou a distribuir serviço. E com aquilo o povo estava todo ocupado, construindo algo que era para tocar os céus aos olhos dele. Vamos construir uma torre que alcance os céus, ou seja, vamos buscar Deus, vamos chegar aos céus. E ele distribui serviço para todo mundo. E um povo que tinha sido chamado para ir pelo mundo, ide pelo mundo, pregar o evangelho, se espalha, agora está sendo chamado a ficar. Vamos ficar e vamos tocar o céu de onde nós estamos. E aquele povo está muito bem ocupado. Aquele povo nunca tinha ouvido falar disso. Alguém vira para mim e fala: pega serviço e faz. O que eu vou ganhar com isso? Nada. Trabalhe. E aquele povo fala: isso é uma boa ideia, parece uma loucura. Hoje você pode ouvir isso e pode fazer algum sentido, mas para um povo que nunca tinha tido que fazer isso, as pessoas não tinham esse tipo de relação, não existia religião na época ainda. Não tinha senhor de pessoas, não existiam pessoas que ordenavam sobre pessoas, não tinha essas relações ainda, principalmente de forma religiosa. E um homem cria a religião. E no dia que ele cria a religião, ele descobre que na religião é só eu dar serviço para as pessoas. E elas ficam mesmo sem ganhar nada. E elas ficam se sentindo donas daquilo, porque elas sentem que tem um propósito. Filhos que foram mandados embora de casa, que era o caso dos filhos de Cão, agora tem um propósito. Eles nunca foram nada na vida. Eles nunca tiveram dentro de si sentido de ser alguma coisa. A busca inteira da vida deles foi o que eu sou, quem eu sou. Foi de que o outro me valorizasse, visse valor em mim. E um homem descobre que é só eu dar uma função para ele, que eu sacio nele esse desejo de ser alguém, e ele trabalha para mim. E a gente arrasta isso até hoje, às vezes chamando isso de propósito. Chamado. Pronto, isso dá sentido à vida. E na religião isso faz todo sentido. Mesmo na religião bíblica isso faz sentido. Porque na religião bíblica existiam funções para que um sacerdote e um sumo sacerdote pudessem cumprir o propósito de tocar os céus. Para que o sumo sacerdote pudesse tocar o céu, tinha que ter gente lá na portaria, organizando a fila das pessoas que estavam trazendo sacrifício. Tinha que ter gente matando, tinha que ter gente verificando os animais. Isso é a estrutura religiosa. E o propósito era só que o sumo sacerdote pudesse entrar e jogar um pouquinho de sangue numa parede. Espirrar sangue dentro daquele lugar. E isso não deixou de existir, foi Deus que estabeleceu. E Hebreus diz que a lei
não tem a imagem perfeita. É a sombra das coisas que hão de vir. Ou seja, a lei não caiu, ela foi só revelada. E ela foi revelada agora na forma de que todos somos sumos sacerdotes. Todos nós organizamos a fila, separamos o animal, sacrificamos e entramos naquele lugar e aspergimos o sangue. Todo mundo faz isso por si. Essas funções acontecem aqui dentro, nas minhas manifestações. Isso não mudou. Mas isso não é propósito. O propósito é ir por todo mundo. O propósito é espalhe a sua natureza. O propósito é que no lugar que você estiver, as pessoas olhem para você e falam, Jesus está ali. Ali está Jesus. Isso é propósito. Desde Adão até o fim dos tempos. Esse nunca vai mudar. É esse e só esse. A forma, a manifestação pode ser diferente. Para uns pode acontecer como dono de uma empresa, para outros vai acontecer na portaria de uma empresa, para outros vai acontecer trabalhando em outras coisas. Mas se nós não entendemos como base, isso é o propósito, todo o resto vai se corromper. Todo o resto vai se corromper. Porque eu vou tentar pegar algo que o mundo colocou sobre mim, que a pressão do mundo pôs sobre mim, que os meus desejos, os meus traumas criaram em mim, e fazer com que isso manifeste Jesus. Isso não vai manifestar Jesus. Isso vai manifestar um doente que arrumou uma muleta agora, mas ele continua manco. Você tira essa pessoa da igreja, ela desaba. Você tira essa pessoa da estrutura que ela está, do cargo que ela está, da função que ela está, ela cai. Porque ela não foi curada, ela não deixou de ser manca, ela ganhou uma muleta. E a muleta é a religião. Então ela não valia nada, agora ela prega. Se você tirou o microfone da mão dela, ela cai de novo, se sente fraca outra vez. Enquanto ela canta, ela se sente bem. Quando ela para de cantar, eu não sou nada. Porque a religião ela veio como muleta, não como cura. E por isso você não entra no lugar de descanso, querido. Porque no sábado, nem a muleta você podia carregar. Porque na religião, no dia do descanso, você não pode carregar sua maca, sua cama, sua muleta, você não pode carregar nem isso. Então o dia do descanso você nunca desfruta. Eu desfruto só dos dias de trabalho na religião. Eu nunca chego, entro nesse lugar, porque esse lugar é para gente curada. Esse lugar é para gente sã. O doente nem podia entrar. Quando Jesus fala, vocês precisam morrer, vocês vão precisar morrer. Ele está falando daquilo a vida inteira. Vocês vão precisar morrer, gente, vocês vão precisar morrer. E ninguém está entendendo o que é aquilo. É mais uma parábola, é mais uma força de expressão de Jesus. E a gente se depara com isso quando a gente encontra Jesus de verdade. Porque Jesus não foi aceito nem pelos seus, mas quando ele está na cruz, e ele se entrega da forma que ele se entregou, não é porque ele foi crucificado, porque outros também foram. Roma crucificou muita gente. Mas a forma como ele é crucificado faz com que o soldado romano olhe para ele e fale, não, esse é filho de Deus de verdade. Esse realmente é filho de Deus. Pela forma como ele se entrega ao propósito. E se o nosso propósito é que as pessoas vejam Cristo em nós, isso é o propósito da tua vida. Guarda isso, o propósito da tua vida. O único motivo de você ainda estar nessa terra, de Jesus não ter falado, vem para cá, ou te entregue na mão de Satanás. O único motivo dele não ter feito isso é porque ele precisa que pessoas o vejam em você. Ainda precisa. É só isso. Se tiver qualquer coisa na tua vida que se sobrepõe a isso, você não está vivendo o propósito de Deus. Você está vivendo qualquer coisa. Mas não é o que Deus tem para a tua vida. Porque o que o Senhor dá para a gente fazer nessa terra são roupas para que o corpo seja vestido. Mas o propósito é o corpo, o propósito não são as vestes. O propósito não é o seu emprego, o propósito não é seu trabalho. O propósito não é sustento da tua casa. Sustento de casa não é propósito, é consequência. Dinheiro para tua casa é consequência. Adão vai lá, faz isso, e por acaso vai ter fruta lá onde você estiver, você pode comer. Porque você não sabe, mas você vai precisar comer. Você nem sabe, Adão, mas você vai sentir fome. Então vai ter coisa para você comer. Nós, como já conhecemos a fome, quando nós conhecemos a Deus, e qualquer coisa que Deus começa a falar a respeito de propósito, nossa primeira coisa é, mas e a comida? Mas como é que eu vou pagar a conta? Mas como é que vai ser? Porque nós já conhecemos a fome, nós conhecemos a falta. Então nós já chegamos em Deus apresentando a dor para Ele. Ele fala, no propósito, isso já está previsto. A pergunta de Deus é, vocês estão buscando a mim para viver o que eu tenho para vocês? E o que eu tenho para vocês não é, esqueçam,
viagem, ministério, não é isso. É me manifestar. É isso que eu tenho para cada um de vocês, me mostrar. Porque se você me mostrar, eu vou poder te levar para os lugares que eu preciso que você me mostre. E aí você vai ser como o vento. Vai para cá, vai para lá e ninguém consegue saber para onde você vai. Lê o verso 18 aqui do Evangelho de João. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Avança agora para 1 João, lá no finalzinho da Bíblia. Capítulo 4. Verso 12. João aqui repete a mesma coisa que ele falou no Evangelho. Ele diz assim, ó, ninguém jamais viu a Deus. Só que lá no Evangelho ele fala, Jesus, o Filho. Ele não fala Jesus, ele fala o Filho. Aquele que está no seio do Pai, que está no colo do Pai. Ele mostrou a Deus. Agora ele diz, ninguém jamais viu a Deus. Jesus não está mais aqui. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. Parece que não tem sentido as duas frases. Ele diz assim, ó, ninguém viu a Deus. Ponto. Ninguém nunca viu a Deus. No Evangelho ele estava apresentando Jesus. E ele fala, Jesus nos mostrou. Agora, ele já está falando de um Jesus que não é mais visto aqui. Então ele fala de novo, ninguém viu a Deus. Ponto. Se nós nos amarmos uns aos outros, Deus está em nós. Parecem duas coisas separadas, mas o que ele está dizendo é, eu não estou mais falando que Jesus revelou a Deus. Eu estou dizendo que se o ágape estiver em nós, eles vão ver a Deus através de nós. Então eles não viram a Deus. O mundo não viu a Deus. O mundo viu a religião, o mundo viu qualquer coisa, mas o mundo não viu a Deus. Quando é que o mundo vai ver a Deus? Quando nós nos amarmos uns aos outros. E antes que você já comece a pensar em, eu tenho que amar meu irmão, e acabar o culto, você dar um abraço nele, como é precioso, não é disso. Ágape não é isso. Isso é o que o mundo usa, e é por isso que os movimentos de gays, de tudo, usam o amor de Deus para justificar. Deus é amor, a gente se ama. E você fala, que absurdo, Deus não é isso. Mas o problema é quando você usa esse mesmo amor para justificar suas atitudes. Porque você faz, dentro do teu coração não tem má intenção no que você está fazendo. Então para você isso é amor, porque amor para a gente é afeto. Nós confundimos ágape com afeto, com carinho. Então para nós, se tem afeto partindo de mim, se tem boa intenção partindo de mim, isso é amor, isso é Deus. Então não tem nada de mal nisso. Mas ágape não é afeto. A palavra ágape no original, o que quando fala Deus é amor, está dizendo Deus é ágape. Ágape, essa palavra ela é usada, o significado dela no original é um amor baseado em escolhas, é um amor baseado em moral. Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, significa Deus escolheu fazer o que era correto. Ele amava, ele se entregava em cima das escolhas corretas, de tal forma que ele deu o seu Filho. Deus não deu o seu Filho porque ele estava sentindo afeto e desejo naquele momento. Jesus não se entregou porque ele estava sentindo afeto, desejo, carinho. Ele estava sentindo dor, ele estava com medo, ele estava suando sangue. Ele estava virando para Deus e dizendo, se for possível, arranque esse negócio de mim, eu não quero isso. Mas o amor estava presente nesse momento. Ele estava amando, dizendo, eu não quero fazer. Ele estava amando, dizendo, está doendo demais, eu estou angustiado. Deus, cadê você? Por que você me abandonou? E no meio de tudo isso, era amor. Por quê? Porque amor é uma escolha baseada numa moral estabelecida. Por isso Deus é amor. Ele não sente amor. Ele é esse conceito moral, essa definição de certo e errado, pelo qual ele disse, se nós vivermos baseados nesse mesmo padrão dele,
de que certo e errado é aquilo que ele entende que é certo e errado, e não o que eu sinto, então ele está em mim. Porque as escolhas da minha manifestação são as mesmas dele. Isso é Deus em mim, esperança da glória. Isso é Cristo em mim, esperança da glória. Quando eu estabeleço dentro de mim a mesma régua que Deus estabeleceu. Não é quando eu sinto afeto pelos outros. Não é quando eu sou carinhoso com os outros. Porque você vai olhar para os profetas, você vai olhar para a vida de Jeremias, para a vida de Ezequiel, Isaías. Você pega a vida daqueles homens, Elias, você vê aqueles homens de forma dura, pesada às vezes, fazendo loucuras. Deus falando, eu vou matar tua esposa. Se prepara, se segura aí, nem reclama, porque eu vou levar tua mulher. E aqueles homens tendo que se segurar, e falando amém. E eu vou matar ela porque eu preciso mostrar uma coisa para Israel. Eu falei, Israel que pega e eu que pago o preço. Fala, porque você resolveu me manifestar, eu vou me manifestar em você. É como se Deus dissesse assim, olha, teu círculo de amizades, Robson, teu círculo de amizades não consegue entender meu amor por eles. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou levar a Catarina. Eu vou tomar ela para mim. Mas por quê? Para que eles possam ver em você o que é o amor do Pai que entrega. E você vai engolir seco, ele fala, aguenta aí. Isso é ágape. Isso é a régua do Pai. O padrão dele, o que ele estabeleceu. Não o que afeto me diz. Porque o que você aprendeu como afeto, quem te ensinou foi teu pai e tua mãe. E se eles não estavam alinhados, você está totalmente desalinhado. E a gente não vai conseguir mostrar a Deus, manifestar a Ele. E por isso nós trabalhamos, servimos, e isso não sacia. E está sempre no próximo cargo, no próximo nível, na próxima oferta, o lugar onde esse buraco vai ser arrumado. Quando é que esse buraco aqui dentro vai ser arrumado? E aí é só para aparecer um pastor com uma campanha, com alguma coisa que tenha o título daquilo que é a sua dor, que ele resolve o seu problema. Sabe quando você está com um problema, e esses dias caiu um cisco no meu olho, enquanto a gente estava trabalhando aqui. E eu consegui tirar no fim do dia, mas ficou muito irritado o meu olho. E aí eu fui numa farmácia. E eu queria achar um colírio, eu falei para o farmacêutico, ele falou, tem todos esses aqui. Ele falou, não posso prescrever. Eu falei, não precisa prescrever, só me fala. Ele falou, todos esses fazem mais ou menos a mesma coisa. O que eu queria? Eu queria algum que tivesse escrito assim, colírio para sarar cisco no olho. Porque eu queria um remédio que viesse com o tamanho da minha dor. Era tudo que eu queria. Se ele me dissesse, esse aqui que custa 2 vezes mais, mas ele é específico para quem arrancou o cisco do olho, eu falo, é esse, porque esse é o da minha dor. É assim que a gente olha para Deus às vezes. E por isso que a gente cai em laços. Porque a gente está procurando não jogar a nossa imagem fora e ganhar dele. A gente está procurando a cura para a nossa imagem. A gente está procurando o tampão para aquilo que dói em nós. E por isso que a gente se cansa às vezes andando com Deus, porque Ele não tem esse tampão. Deus não arruma o que está estragado, querido. Às vezes eu vejo gente perdendo tanto tempo para querer entender demônio, para querer estudar o mundo, o inferno. Fala, para de perder tempo com isso, eu não preciso conhecer o que é errado. Eu conhecendo Cristo, todas as coisas vão ser reveladas. Mas essa tentativa de ficar descobrindo o que tem do lado errado, campanha de libertação e culto de libertação, fala, meu filho, você vai mais culto para o diabo do que para Jesus. Porque é uma busca tremenda, intensa para tentar achar o que sara o meu buraco, o que sara aquele trauma, o que cura aquele trauma. Por isso que a rede social está lotada de gente, por isso que hoje os escritórios de psicologia e psiquiatria estão lotados de pessoas, porque está todo mundo tentando curar a própria alma, a própria identidade, todo mundo querendo ser aceito. Eu vi um documentário essa semana aqui de 2013, se eu não me engano, 2012, que foi quando as redes sociais cresceram muito, quando começou mesmo nos Estados Unidos, o número de suicídio entre adolescentes cresceu 4 vezes. Quadruplicou o número de suicídios. Por quê? Porque as pessoas descobrem que são feias. Elas descobrem que não são atraentes. Ela descobre que a conversa dela não faz o outro rir, porque antes isso só acontecia aqui, nesse grupo. Agora isso acontece para 2.000 pessoas uma vez na rede dela. Ela solta uma piada lá e ninguém ri. E ninguém dá o curtida. E ela descobriu que 2.000 pessoas não aprovam quem ela é. E ela se deprime. Primeiro porque Deus não fez a nossa mente, o nosso cérebro, a nossa estrutura emocional para lidar com isso.
Ele não fez. Jesus suou sangue quando teve que ser exposto diante da comunidade dele só. O corpo dele rejeitando aquela humilhação. Você imagina nós. Por isso que isso é uma armadilha de Satanás, que se apresenta como: aqui você vai ser curado, aqui você vai ser aprovado. E as pessoas estão buscando pessoas, canais, lugares que sejam parecidos comigo, porque ele tem a cura para mim. Ele me aprova. E nisso, querido, esquece propósito de Deus. Já jogamos embora fora faz muito tempo quando a gente chegou nesse ponto. Porque no propósito o Senhor está falando assim: larga tudo isso. Larga a aprovação de pessoas, larga o que você está fazendo para ser aprovado, larga o que você está se vestindo para ser aprovado e vem andar perto de mim. Eu vou refazer quem você é. E quando eu te apresentar de volta para eles, eles vão começar a te olhar e falar assim: cara, você é chato. Não é legal ficar na mesa com você. Sua conversa não bate. É isso, você se sente um perdido. Eu não consigo hoje, e não estou falando para você fazer isso não, sou eu. Quando eu encontro com gente de igreja, de lugares onde eu saí 10 anos atrás, eu sento na mesa, eu fico ali, eu começo a coçar a cabeça e falo: o que eu estou fazendo aqui? Porque é um que está falando, que está guardando dinheiro para a faculdade do filho, o filho tem 10 anos de idade. É outro que está falando, que da academia, não sei o que, eu estou ouvindo e falo: meu Deus, o que eu estou fazendo nessa mesa? Eu sou louco, eu devo ser louco, Deus, minha conversa não bate mais com isso. Você quer ver uma coisa? Vai para 1 Coríntios. Capítulo 1. Verso 17. Porque Cristo me enviou, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Para aqui um pouquinho, ele está dizendo assim, ó, Paulo conhecia muito, tanto de palavra quanto de revelação que ele teve em Deus. Ele fala assim: mas Jesus não me chamou para evangelizar na sabedoria das minhas palavras, porque se eu evangelizar com sabedoria de palavra, a cruz dele é vã, é à toa. O sacrifício dele é à toa, se for baseado em sabedoria de palavra. Porque a palavra da cruz é loucura para aqueles que estão morrendo. Ou seja, o cara que está morrendo e se oferece uma cruz para ele é uma âncora. O cara está se afundando e você fala assim: termina de morrer. Ele fala: você é louco, eu queria uma boia. Ah, eu estou com doença lá em casa, está difícil, meu casamento está indo para o beleléu. Eu falo: você precisa morrer. Ah, meu casamento está acabando, dá esse casamento na mão de Jesus. Se tiver que acabar, deixa acabar. É loucura para aqueles que perecem. É falar: eu não sei o que eu vou fazer na minha vida profissional. Deixa a sua vida profissional se estourar. Não, mas eu tenho filho para alimentar. Deixa que Deus cuida. Eu falei: isso é loucura, eu estou esperando boia. E você me dá âncora. Ele disse sim. Porque se for para eu te convencer, te evangelizar com palavras de sabedoria, baseado na tua mente, então Jesus morreu à toa. A cruz é vã. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tomou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então ele está dizendo: Deus era sábio, Deus manifestou a sabedoria dele, mas o povo não se converteu pela sabedoria. O povo não se convenceu pela sabedoria de Deus. Porque os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então ele está falando assim: tem dois povos. Ele usa os gregos, porque os gregos eram a nação sábia da época. Sempre que a Bíblia fala da Grécia, ela está falando de sabedoria. Então ela fala assim: judeu, o crente, os evangélicos, estão pedindo sinal de Deus. Ah, eu quero um sinal, eu quero um toque de Deus. Eu preciso de sinal, eu preciso de palavra, eu preciso de profecia. Os gregos, eles não querem isso. Os gregos, eles são baseados em sabedoria. Então ele diz assim: Deus é escândalo
para o judeu e loucura para o gentil. Porque o grego que está pedindo sabedoria, você fala para ele, o sábio se matou, se crucificou. Ele fala, isso é loucura. Crente é povo louco, crente é tudo doido, é tudo povo ignorante, é povinho que vai para a igreja dar dinheiro para pastor. Esses são os gregos. O negócio é você fazer tua vida, o negócio é você construir. Inteligência e fé, você tem que ter inteligência misturada ali, tem que ser sábio, isso é grego. Então ele fala, esse evangelho que vocês estão pregando, de um Cristo crucificado, de um Deus que se crucifica, isso é loucura. Esses são os gregos. Aí tem os judeus, os crentes. Para os crentes, fala assim, ô crente, cruz, a mesma cruz, crucificação, se entrega, se mata. Para esses é escândalo. É um escândalo você chegar na igreja e falar, Jesus não vai saciar essas vontades que você tem. Ele não está aqui para isso. Você tem que morrer, você tem que se converter. Isso é um escândalo. Isso o judeu rasga a própria roupa e fala, blasfêmia, blasfêmia. Ou seja, os crentes estão pedindo um sinal. A cruz é escândalo para quem está esperando um sinal. Para quem veio para Jesus esperando que Ele resolva os meus problemas, é um escândalo falar, Ele não vai resolver esses problemas. Ele vai te dar outros. Ele vai falar, me dá os seus fardos, eu vou te dar outros para você carregar. Eu não tenho solução para esses aí. Esses aí quem arrumou foi teu pai, não fui eu. Você quer um novo pai, você vai ter novo fardo para carregar. O evangelho é escândalo para a própria igreja. É loucura. Você viveu o que o Senhor está falando. Abandona. Porque o evangelho antigamente era, vamos para o céu, vamos para o céu, vamos para o céu. Essa vida é uma desgraça, esse mundo é uma desgraça. Fecha a porta da igreja, larga as pessoas morrendo lá fora. Uma vez por semana a gente vai tocar violão na praça, de terno, naquele sol às 3 horas da tarde, e diz que é Deus. E o diabo está rindo na praça. Mas é Deus. Por que a gente usa terno? Ah, porque 300 anos atrás um inglês veio para cá de terno pregar, e a gente falou roupa de crente. E estamos usando terno até hoje. Mas para o evangelho era só isso. Fica aqui dentro, sai no sol à tarde para cantar lá fora e volta aqui para dentro. Hoje não é isso. Hoje é viva lá fora a tua vida do jeito que o mundo vem. Aproveite todas as oportunidades que o mundo te apresenta e traga aquilo aqui para dentro uma vez por semana para receber a bênção do pastor, para receber a bênção de Deus, para aquilo dar certo. E Jesus está falando, não é nenhum nem outro. Não é aqui dentro que você manifesta o Cristo, é lá fora que você manifesta o Cristo. A igreja não é um lugar para te benzer. A igreja não é um lugar para colocar em cima da gente o selo de abençoado em cima das coisas que nós fazemos. Então a gente pode estar seguindo, você pode estar vivendo aqui, onde quer que seja, e não está cumprindo nada de propósito. Seu pastor pode estar te aprovando, tua família pode te aprovar, quem quer que seja, e você não está cumprindo nada de propósito, porque o propósito é um só. O propósito é ser chamado de louco pelo mundo e de escandaloso pelos crentes, para que Cristo seja visto em nós. Como é que a gente consegue ter comunhão com as trevas? Querido, entenda, ter comunhão com as trevas não é ter amizade ou conversar com quem está nas trevas. Quando a gente fala de luz e trevas, e a Bíblia usou isso como referência, e Deus usou isso o tempo todo, luz e trevas, entenda, não tem uma conversa entre luz e escuridão. A luz chegou, a escuridão sai. Então quando ele está dizendo assim, não existe comunhão entre luz e trevas, está dizendo, não tem como os dois estar no mesmo lugar, não porque você não pode estar onde ela está, mas porque quando você chegar nesse lugar, já não tem mais trevas. Quando você chegou nessa mesa, a treva dessa mesa se dissipa, ela acabou. Ou ela acabou porque a pessoa teve os olhos abertos, ou ela acabou porque a pessoa foi embora. Porque as trevas fogem, elas não conseguem ficar no mesmo lugar. Escuridão não é uma pessoa, escuridão não é na física não existe escuridão, existe luz. Quando não tem luz, o que existe é falta de luz, não é escuridão. Treva é simplesmente falta de luz. Como nós sabemos então que existe luz em mim? Porque a treva não consegue ficar perto de mim. Porque eu não consigo conviver com trevas. Porque as trevas me incomodam.
ou porque eu as incomodo. Jesus nunca foi para cima dos outros enfiar o dedo na cara de ninguém. Ele só abria a boca. Porque quando ele começava a abrir a boca, aquilo confrontava as pessoas que estavam diante dele. Então ele falava, vocês estão dando dízimo da hortelã, eu ouvi vocês contando. Aqueles fariseus, eles contavam quantas folhinhas tinham numa plantinha de hortelã. Tem 25. Então arranca 2,5 o dízimo. Eles estavam dizendo, nós somos zelosos, ó como a gente é, zeloso. Jesus olha aquilo e fala, legal, isso aí tá certo mesmo, mas por que vocês estão deixando a viúva passar fome ali na porta da igreja? E aí eles olham e falam, apedreja ele, manda ele calar a boca, porque eles vão falar o que para Jesus nessa hora? Falar não está certo? Lógico que está certo, é a mesma lei. Eles não tinham o que falar, então o que as trevas fazem nessa hora? Ou elas querem matar a luz, ou elas correm de perto dele. Não quero mais estar na mesa com ele, porque ele me denuncia. Quando ele está aqui, está 5 pessoas e passa o pobre do lado, e nenhum dos pastores põe a mão no bolso, mas ele sai, pega um dinheiro, dá para aquela pessoa, os outros 4 ficam com vergonha. Porque ele acabou de denunciar o comportamento desses outros. A vontade de Deus e o processo e o projeto de Deus é que isso não seja um comportamento, uma prática. Eu preciso fazer, eu tenho que fazer. Isso é parte de um processo que começa com obediência. Mas a vontade dele é que a gente seja isso. Seja em todo lugar que eu estou. Que eu incomode os lugares que eu estou. Que eu transforme os lugares que eu estou. Ou que eu seja expulso desses lugares, como Jesus era. Como Paulo era. Paulo começava a pregar, as pessoas não gostavam, começavam a bater nele, arrastava ele pela cidade. Tomava surra direto. Por quê? Porque ele era chamado para pregar, Saulo era chamado para pregar. Quando chegava lá, Paulo começava a falar. Por que você acha que eles na sinagoga abriam espaço para Paulo? Por causa de Saulo. Ele se converteu, mas ele é aquele cara lá, lembra dele? Então, ele tem coisa boa ali para dar para gente. Só que quando abria a boca era Paulo falando, não era Saulo que falava. As credenciais eram de Saulo. Você entende por que Deus te deu algumas coisas? Deus permitiu que você chegasse em alguns lugares, que você fosse quem você é. Esse é Saulo. Estou falando assim, mas quando você colocar o pé lá dentro, eles não vão ver Saulo, eles vão ver Paulo. E se eles virem Paulo, eles vão te expulsar daquele lugar. Mas a luz chegou lá dentro. E alguns vão se quebrar diante daquilo. Como é que a gente consegue estar numa mesa em que a gente começa a falar de coisas que arrebentam, contrariam totalmente o Cristo que você conheceu, e eu consigo participar dessas conversas calado? Jesus fala, mas que luz é essa que aperta o botãozinho e fala, deixa a treva aí que eu não quero me comprometer, eu não quero arrumar problema. Qual é o propósito então? Se Jesus disse que até o fato de eu abrir os olhos de manhã significa que existe misericórdia para aquele dia, ou seja, tem propósito para aquele dia. Se Deus disse que todos os meus dias foram escritos, foram planejados, todos os meus dias já foram planejados, cada um deles tem um propósito. A Bíblia diz assim, cada um deles, antes mesmo que eu fosse formado, já tinham sido escritos. Todos eles, o dia de hoje, o dia de amanhã, onde você vai estar hoje à tarde, onde você vai estar hoje à noite, todos eles têm um propósito escrito por Deus. Se eu estou nesses lugares, nesses ambientes, de alguma forma eu não incomodo, ou não atraio como luz, alguma coisa está errada. Não significa que o Espírito não está em mim. Mateus capítulo 5, se você quiser abrir, pode abrir. No verso 13. Esse dia eu estava com uma pessoa conversando, e uma pessoa muito próxima. Quando Jesus fala assim, se você não amar a mim mais do que teu pai e tua mãe, você não é digno de mim. Ele está falando de ágape, não está falando de afeto. Você não vai ter mais afeto por Jesus do que você tem pela tua mãe. Você nunca abraçou Jesus. Você cresceu abraçando e mamando na tua mãe. O afeto de toque está nela. Ele está falando de ágape. Se o ágape, se a tua régua, teu padrão, esse amor pelo qual que guia a tua vida, se ele não for maior por mim do que é pelo padrão que os teus pais estabeleceram, você não é digno de andar comigo. É isso que ele está dizendo.
E esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim para mim: eu estava pensando em adoção esses dias e ela falando e conversando, que viu. Mas já pensou, você pega uma criança e essa criança vem com um histórico que você nem sabe de onde veio. E se veio tudo errado, você não sabe pelo que ela passou, vem cheia de traumas. Deus me livre, não sei o que lá, tudo. A pessoa crente. Eu falei assim, então, mas a gente é adotado, né? Aí ele ficou olhando para mim e falei, somos adotados por Deus. Nós não somos filhos legítimos, nós somos adotados. Se a gente pensar já pensou se Deus pensa desse jeito? Não vem pregar para mim não. E mudou de assunto e nunca mais vai tocar nesse assunto na minha frente. O que é isso? Luz. Se você vai correr disso, ou se você vai se quebrantar diante disso e abraçar um entendimento, é outra história. O que eu não posso é me calar. Porque se eu me calar, Deus vai ter que levantar pedra para clamar, Ele vai ter que usar lei em cima dessas pessoas. Ele vai ter que usar juízo em cima dessas pessoas, porque eu como luz não trouxe luz. E Ele diz, mas eu vou requerer o sangue da tua vida lá na frente. Então não adianta, querido, você ter ministério, você ter propósito, vai para a igreja e prega aqui na frente, mas não ser luz diante das pessoas depois. O Senhor vai clamar o sangue da tua mão. Porque eu te coloquei como luz, eu te coloquei para salvar aquelas pessoas. E se eu revelei a você e você não abrir tua boca, lê Ezequiel capítulo 2 ou 3 lá depois, ele fala, eu vou te falar. Se você falar para eles e eles não ouvirem, é problema deles. Mas se você não falar, vai morrer eles e você. Porque o sangue deles eu vou pedir da tua mão, porque foi para você que eu entreguei a luz. Eu dei uma lanterna na tua mão. Se você não guia o caminho, é igual ir para o monte com o Caio. E você dá a lanterna para ele na frente. Ele vai assim, aí todo mundo no escuro, seguindo a trilha. Ele vai falar que ele faz assim, então, e ninguém mais está vendo mais nada. As pessoas começam a cair. Isso é a luz. Eu falei, eu dei na tua mão, é para você guiar os outros. Se enfiar ela no bolso, acabou a conversa. Os outros caem. Mateus capítulo 5, versos 13. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que há de salgar? Ou se ele perder o sabor? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Então ele está dizendo assim, começar do final para o começo desse texto. Ele diz assim, que a sua luz diante dos homens brilhe, que eles vejam. Sabe aquilo que você fala? Ai, como é bom, ai, que entendimento, eu tive entendimento. Fala assim, as pessoas estão ouvindo esse entendimento? Ou elas estão ouvindo propaganda da igreja? Uma coisa é propaganda da igreja, lá tem luz. E a pessoa vem e fica incomodada com a luz. Outra coisa é você luz naquele lugar. Porque senão, querido, o que está acontecendo? Vocês estão me empurrando para a gente criar uma denominação. Um lugar onde as pessoas vêm igual inseto. Inseto vem para a luz, ele só não sai. Porque ele não tem luz. Ele fica rodeando. E às vezes ele morre naquela luz. Mas ele fica ali em volta. Isso é crente inseto. Ele vem, ele vê luz e fica rodeando. Falando, não, mas é para você vir se tornar outra luz e sair daqui. Então Deus fala assim, olha, que você seja essa luz, para que eles vejam as boas obras, ele está falando de comportamento. Quando você for essa luz, os outros vão ver as obras em você e vão glorificar a Deus que está no céu. Eles vão ver as obras em você, mas isso vai gerar glória para Deus que está no céu. E ele, quando está escrevendo o Evangelho, Mateus começa lá de cima, com um nível mais top, mais alto de Evangelho. Mas ele vai descendo, até chegar no fim. O último é, você não acende uma candeia e coloca ela debaixo de um alqueire. Você coloca ela no velador. Ele está falando da casa, e ele fala para que todos que estão na casa possam ser iluminados. O que era um alqueire? Alqueire era um cesto, que era uma medida de alimento. Então, vai comprar um alqueire de arroz. Era aquele cestinho, a medida de comida. Ele está dizendo, você não acende uma vela em casa para iluminar a casa e pega aquele cesto e coloca em cima para cobrir quando as pessoas estão lá. Você coloca ela no alto, no velador, que era um negócio que ficava no alto para iluminar todo mundo que está em casa.
Então ele está dizendo, esse espírito que eu coloquei dentro de você, e por isso ele está falando de dentro de casa, não é para ser encoberto quando houverem outras pessoas em casa. Muito pelo contrário, é para ele ser colocado num lugar que todo mundo possa ser iluminado por aquilo. Aquele entendimento que você recebeu, não é para quando você tiver gente perto, você cobrir aquilo e tapar. É para ser mostrado para fora. Os que estão ao seu redor precisam ver quando se aproximarem de você. O nível anterior é, não se tem como esconder uma cidade, algo que foi edificado aos olhos dos outros. Ele começa dizendo do lado de dentro. Aqui dentro, o fogo que eu recebi aqui, o espírito que eu recebi aqui, tem que ser colocado num lugar que os outros possam ver essa casa iluminada. Quando eu me apresento diante das pessoas. Mas também a cidade, quando é edificada, ela é colocada num lugar alto que as pessoas de longe conseguem ver. Então elas conseguem olhar do lado de fora agora. E mesmo sem conseguir enxergar esse espírito dentro, mesmo sem ter contato com isso que está dentro, quando elas olham, elas falam, tem alguma coisa nessa pessoa. Isso está edificado, isso é visto de longe. Tem uma cidade que eu esqueci o nome agora, que eles acreditam que é a parábola, esse texto, Jesus está se referindo a essa cidade, que era uma cidade próxima que ficava num lugar muito alto, que todo mundo via ela de longe, e ela era um ponto de referência. E é disso que Jesus está falando agora. Está falando do próximo passo, além de quem está perto de você ter contato com essa luz, e não ela ser escondidinha só para você e seus mais íntimos, é de longe eles olharem para você. É numa mesa em que você está, e que você não abriu a boca, mas ele fala, algo está edificado ali, que não tem como ser escondido. É Eliseu passando, e aquela ouviu falando ali, vai um homem de Deus. Ela nunca conversou com ele, mas ela bate o olho e fala, ali está um homem de Deus. Está cheio de profeta aqui, mas ali está um homem de Deus, a avó da Carol. Isso é cidade edificada. Só que ele chega num outro ponto e fala do sal. E é o primeiro que ele fala. O sal naquela época, querido, era usado para a conservação da carne. Por que Jesus não destruiu o mundo ainda? Não é por causa da igreja. Não é porque ele quer que a gente fique aqui. Ele não destruiu porque ainda existem santos no mundo. Quando a iniquidade de Sodoma e Gomorra chega num ponto, que é o ponto do juízo, Deus fala assim, eu vou destruir. E aí Abraão começa a conversa com Deus, e se tiver 60 e 50 e chega em 10? E 10 é o limite da paciência de Deus, por isso 10 mandamentos, 10 pragas, é o limite da paciência do juízo de Deus. E Deus fala, chegou em 10. Por que Deus não destruiu o mundo ainda? Porque existem 10 justos sobre a terra ainda. Por isso que antes de enviar o juízo, ele tem que tirar esses justos. Então ele está dizendo, por que a carne não se acaba? Por que a carne não é consumida, não estraga? Porque existe sal. Não existia geladeira, existia sal. O sal mantinha a carne aproveitável. Ele está dizendo, vocês são sal. É só pela presença de vocês aí, nessa terra, que os ímpios ainda estão vivos, porque existe sal com potencial de conservar a carne. Mas se esse sal, que são vocês, que receberam o potencial agora não apenas de ser luz para quem está ao redor, não apenas de ser visto pelos outros, mas de tocar sobre a vida dos outros e salvar aquela carne, conservar aquela carne para o dia do juízo. Se vocês perderem o sabor, perderem a capacidade de salgar, para que serve? Para que serve você? Ele diz, para que serve o sal, se ele perder a capacidade de salgar? Ele só serve para ser jogado fora. De que adianta você ter prosperado? É isso que Jesus está dizendo. Você ter crescido profissionalmente, agora está conseguindo pagar as contas, está dando testemunho. De que adianta se você perdeu a capacidade de conservar a carne dos outros? Deus está dizendo, para mim, para o meu propósito, não serve para nada. Teu trabalho, tua empresa, teu negócio, tua carreira não serve para nada para mim. Só serve para ser jogado no chão e ser pisado pelos outros. Sabe o que é jogar o sal no chão para ser pisado? Não é, joga aí, ninguém sai jogando sal para o chão. Quando nevava e faz frio lá. Mas principalmente nos aposentos romanos, nos palácios, os pisos de mármore, quando aquilo chovia e nevava, aquilo congelava e ficava muito escorregadio. Ninguém conseguia andar em cima daquilo. Eles pegavam sal
e joga no gelo, joga no mármore. Aquilo quebra e as pessoas conseguem andar. Então era uma prática, jogar sal. E eles pegavam o sal que eles usavam não é o sal que a gente usa. Não é o tipo de sal de mina que a gente come. Era sal de lagos, de mares, que eles, quando secavam, ficavam aquelas pedras de sal. E aquilo, por um processo químico, depois de um tempo, ele podia perder a capacidade dele de salgar. Então eles pegavam esse sal que se perdeu e usavam para jogar nos pisos, para que as pessoas não caíssem. Ele está dizendo, sabe para que serve a tua vida? Se ela perder a capacidade de salgar, ela serve só como testemunho de quem caiu, para que outros pisem em cima e não caiam no mesmo lugar que você caiu. É só para isso que serve. Se você perder a capacidade, ele está dizendo, o único propósito da tua vida começa com receber o Espírito Santo, iluminar os que estão ao redor na tua casa, ser visto pelos outros e depois salvar os outros. Se o propósito de salvar os outros perder, você perder a capacidade de influenciar quem está ao teu redor, falou, para mim não serve para mais nada, além de jogar no chão e deixar os outros pisarem em cima. Você entende que é só isso? Como você vai fazer isso? Com o microfone na mão, sem microfone, com pó de açaí na mão, com qualquer coisa. É isso aí. É nesse lugar que as pessoas vão vir e falar, Deus te abençoe. Por que você está triste hoje? Querido, que conversa é essa? Você não é crente? Ô querido, fala para teu filho não falar isso aqui não. Meu filho não tem contato com isso não. Ah, mas não, na minha casa não. É isso. Ah, mas você está ficando, eu tô. Quem dera eu tivesse ficado antes. Talvez nem amigo se eu fosse, se eu tivesse ficado antes. Mas já que nós somos amigos, deixa eu te falar, você vai para o inferno. Você já falou para amigo seu que ele vai para o inferno, crente? Eu já falei para um monte, falei, você vai para o inferno, viu? Ah, tá se achando agora? Não, estou falando, você vai para o inferno. A Bíblia fala isso aqui, ó. A Bíblia fala, não vos associeis com aqueles que, dizendo-se cristãos, forem enganadores, roubadores. Papai, tem uma lista que Paulo fala. Ele fala assim, eu estou falando dos crentes, não do mundo. Porque se eu estivesse falando do mundo, você ia ter que sair do mundo. Então ele está dizendo assim, você conversar e se relacionar com quem está no mundo, e é ladrão, mentiroso, isso eu entendo. Crente não. Com crente, nem comais com ele, a Bíblia diz. Ou seja, não tenha comunhão com esse povo. Alerta por uma vez, por duas, não quer ser corrigido, se afasta. Porque isso contamina. Isso é joio. Isso é luz, querido. Pega alguém que está num quarto escuro, acende a luz na cara dele. O que acontece? Que ele incomoda. E ele vai se acostumando com aquilo. Até que os olhos dele conseguem conviver no meio da luz. Ou ele fecha os olhos e sai. E procura um lugar escuro. Isso é a nossa vida. Vai dar um choque em quem está em trevas. Vai. Mas ou ele vai procurar outro lugar escuro e vai sair de perto de você. Ou os olhos deles vão se acostumar com aquilo. Senão não tem propósito. Eu não estou dizendo que você tem que sair brigando com os outros, não. Eu estou dizendo que você tem que ser aquilo que você entender em Deus em todos os lugares. Senão não tem propósito algum. Senão é só receber luz para ficar olhando para a luzinha. Prender um... Quando era pequena a gente pegava... Como que é o nome daquele bichinho? Vagalume, na rua de casa tinha muito. Pegava e colocava num vidro. E ficava olhando aquele negócio brilhar. É só isso. Sua vida de crente virou um vagalume preso numa garrafa. Que na sua casa ninguém consegue ver que você é aquilo que está dizendo. E é muito fácil ser macho, sair daqui e falar, então eu vou chegar lá em casa agora, vou quebrar o pau com minha mãe, com meu pai, com o irmão, enfiar o dedo na cara dele. Não, não é isso. É ser isso. Em todos os lugares. É entender que tem gente que tem sabedoria para lidar com isso. Tem gente que ouviu uma vez o Evangelho. Tem gente que é sem vergonha, que sabe que está fazendo errado, que conhece. Esses é o que Deus está falando assim, alerta por 1 e 2 vezes. Faça o teu papel de luz. E depois, meu filho, fala, ó, a gente não tem conversa. A gente vai falar do que aqui nessa mesa? Se esses assuntos não batem mais, o que a gente está conversando? Sobre o quê? Ou eu vou ficar tomando banho de sujeira aqui para ter que sair daqui e tomar banho depois? O que me agrega essas mesas, essas conversas, esses comunhões? O que está agregando isso na minha vida, na tua?
Você não quer a luz que eu tenho, eu não quero o que eu acho que é treva que você tem. O que a gente está fazendo nessa mesa? É por propósito, não é para a alma, querido. Por isso que Jesus já começa falando, ó, se você não estiver disposto a largar isso, você não é digno de andar comigo. Se você estiver muito apegado à tua vida financeira, você não vai conseguir andar comigo. Se você for muito apegado aos afetos, aos amigos, às relações, você não vai conseguir andar comigo. Jesus está dizendo, não é que eu não quero, você não vai conseguir. Você não vai dar conta. Porque andar de verdade comigo vai confrontar isso tudo, vai bater de frente com esse povo todo, toda hora. Você acha que Jesus não amava os fariseus? Ele amou todo mundo. Mas amar não é afeto. O que ele estava dizendo é, você merece o meu amor. Você precisa dele. Alguns a gente ama porque merece, outros a gente ama porque precisa. Mas amor não é afeto. Afeto é um estágio que a gente alcança no relacionamento com pessoas. Amor é outra coisa. Amor é dar outra face mesmo para quem não merece. Porque ele precisa ver Jesus. Alguns vão ver Jesus, querido, porque você vai abraçar ele. Você vai pegar ele no colo e ele vai falar, Jesus. Outros vão ver Jesus porque você vai ser duro com ele como ninguém nunca foi. E ele vai olhar para você e falar, mas esse cara era um banana, como é que ele está duro desse jeito? Eu falei, isso é Jesus. Jesus me transformou nisso. Em alguém que está disposto a morrer. Fica de pé, querido, para a gente orar. Para pensar, querido, se a Bíblia fala que todos os meus dias, todos eles foram escritos, desses 7 dias da semana que passou, quantos dos 7 você viveu aquilo que estava escrito a teu respeito? E quantos você viveu aquilo que a vida te trouxe? Aquilo que demandou ali na hora? Vamos pensar nisso. Porque se ele tinha plano para todos os 7, se todos os 7 estão na conta de algo que era para eu estar fazendo, eu estou vivendo o que ele escreveu a respeito daquilo? Aquelas pessoas que ele permitiu, que ele trouxe até mim, aquelas situações que ele promoveu, eu olhei para aquilo com olhos espirituais, e aquelas pessoas que estão aqui têm um propósito nisso. O que o Senhor precisa aqui, Senhor? O que é essa situação? A Bíblia diz remir o tempo, para a gente remir o tempo. O que é isso? Não perca tempo. Não desperdice o tempo que você tem com pessoas. Aproveite todas as oportunidades que você tem na mesa com pessoas. Porque pode ser que não tenha outra. Pode ser que seja só agora que aquela pessoa vai estar no ponto para ver uma palavra sua, para ser tocado, para ser quebrado. Ele vai falar, você alimentou só a sua carne nesse dia? Você usou aquela relação com aquela pessoa, aquela amizade, só para comer churrasco? E o churrasco era só o lubrificante para eu poder entrar ali e mostrar uma coisa naquela conversa. Até as conversas que você tem em mesa, querido, quantas vezes Deus já fez coisas nesse lugar através de bate-papo, de conversa à toa, jogada fora. Aliás, em 90% das vezes é assim, não é aqui. Sabe quantas vezes eu tive uma revelação sobre algo que Deus queria pregar? Nenhuma. É sempre quando a gente está trabalhando aqui no fundo, que alguém fala uma coisa e aí a gente fala outra e fala, nossa, não era que é Deus? A reforma, quando Deus nos pediu para transformar a igreja numa casa, foi tomando café. Eu fui tomar café na casa dos céus. Eu nem ia tomar café, eu parei na porta para buscar ele falou, sobe aqui para tomar café. Aí eu subi, sentamos, estava passando um negócio na televisão. E eu nunca tinha visto aquilo, e eu fiquei com aquilo, e tomando café, e eu vi, e fui embora. Depois eu liguei, o que era aquilo que estava na tela? Qual que era? Eu falei, era um que era assim, assim, assim. Ele falou, é tal. E eu fui ver, e Deus falou, é isso aí, ó. Fui tomando café. As viagens, o seminário de paternidade que teve aqui. Foi batendo papo. Conversando com o Robson,
E aquela irmã lá, Robson, ela tem problema com o pai, sempre teve. Falei, pai. Falei, meu Deus, a gente nunca ensinou paternidade. A gente nunca fez um seminário de paternidade. Era isso. Agora, se eu tô lá sentado com o Robson, e o filme, você viu o filme, você viu o jogo de futebol, e lixo, vai embora aquela conversa. Alimenta uma carne e ficamos felizes. Deus não pode se manifestar. Isso é remir o tempo. Isso não quer dizer que você não vai rir, não vai dar risada. Eu às vezes me pego e falo, Deus, eu acho que eu vou pro inferno, porque eu só dou risada. Porque os meninos vêm pra cá pra trabalhar, a gente só fica dando risada, tira sarro de tudo, Deus. Como é que o Senhor pode estar no meio disso? O problema não é rir. O problema é do que eu estou rindo. O problema é com quem eu estou rindo. E o problema é se a minha vida é só buscando alimentar a minha alma. Se não tem propósito nessas conversas. E se não está todo mundo olhando para o mesmo lado. Pensando na mesma coisa. A igreja precisa caminhar junto, querido. A Bíblia diz, por acaso andarão juntos? Se pensarem diferentes. Sim, mas como é que a igreja se reúne todo domingo e um está pensando em construir uma empresa, o outro está pensando em aumentar de cargo, o outro está pensando em faculdade, o outro quer construir uma família. Está cada um apontando para um lado totalmente diferente. E esses propósitos, nenhum deles se convergem em Jesus. A origem não foi Deus me deu uma palavra. A origem foi eu tenho uma dor, recebi uma oportunidade de sarar uma dor. Já não começou em Deus. Tua faculdade pode ser para Deus ou ela pode ter começado numa dor, baixa autoestima. Ninguém tem faculdade na minha família, eu vou ter. Aí eu vou usar para Deus. Já começou fora de Deus. Para de tentar pegar o bezerro e jogar ouro em cima dele. Deus não quer teu bezerro. Para de pegar os seus ídolos e tentar benzer eles para dizer que fazem parte do ministério. Para de falar, pastor, quando uma empresa crescer eu vou dar dinheiro para a igreja. Para. Deus não quer a tua empresa. E quer você. Se ele não tem você, não diga que o que sai de você é dele, porque não é. Vamos orar, vai, gente, senão eu vou matar vocês daqui a pouco. Baixa sua cabeça, querido, vamos falar com o Senhor. Fala com Ele, querido. Talvez você tenha que pedir para o Senhor te dar sabedoria, para que você possa mostrá-lo. Deus não quer que você saia brigando com as pessoas. Ele só quer que você seja mais ousado do que o diabo é. Porque as pessoas sabem que você é crente. Você chega numa festa e ninguém tem um mínimo problema em colocar um funk para tocar na tua presença lá. Ninguém te respeita porque você é crente. Mas a gente chega nos lugares e a gente é educado. A gente tem que ir levando, né? Porque nada. Ser crente na igreja não é ser crente, querido. Mostrar Jesus aqui dentro. Aqui a gente vem para que Ele se manifeste. É lá fora. Vós sois a luz do mundo, não da igreja. Se as pessoas não estão vendo essa cidade, é porque ela não foi edificada ainda. Porque Jesus está dizendo, não tem como esconder. É impossível esconder. Se não estão vendo, ela não foi edificada. Se não está salgando os outros, é para jogar fora. Ele fala, vamos descendo de nível. Tá? Você ainda não está salgando os outros. Tá bom, mas estão pelo menos olhando de fora e vendo que a cidade foi construída? Não está também, pai. Ainda estão vendo o profissional. Tá, mas assim, dentro de você... A luz está no meio da sala. Quem chega para conversar com você vê a luz? Não, porque a hora que eles chegam também eu pego o negocinho lá e tampo a luz. Nem aqui eles vêm. Mas quando sai todo mundo eu tiro lá o alqueire e fica eu e a luz, eu e o Espírito. Deus fala, qual que é o propósito? É em você, visto em você e depois de você sobre os outros. Isso é um processo. Mas entenda de uma vez por todas, é isso ou não é nada. Ou é arrumar o cargo numa igreja, botar uma gravata e ficar na porta. E morrer nisso. Fala com o Senhor, querido. Fala com teu Pai nessa manhã. Pai, que o Senhor nos dê ousadia, Senhor, para te manifestar. Que o Senhor nos dê sabedoria, Senhor, para te mostrar nos lugares que nós estamos. Que a gente consiga ver as coisas, Pai, com olhos espirituais, entendendo que o Senhor se manifesta no mundo espiritual, assim como o inferno também se manifesta, as trevas querem se manifestar. Que nós possamos ser luz nos lugares que nós estamos, Pai. Que a luz reflita nos lugares que nós estamos, que as mesas que nós nos assentemos, Pai amado, as trevas não encontrem lugar, Pai amado. Que as pessoas possam ver o que eu prego em mim
Que elas possam ver a mesa que eu como em todas as mesas onde eu for, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que eu não me sinta acuado pelo inferno, Pai, de te manifestar nesses lugares. Que eu entenda que o Senhor me colocou nesses lugares e que eu não preciso ter medo de perder esses lugares. Que assim como Daniel, Pai, eu não tenha medo de entregar uma palavra para o rei, uma palavra de morte para o rei se for necessário, sabendo que foi o Senhor quem me colocou ali, Pai. Em nome de Jesus, Pai, restaura em nós, Pai, a luz, Espírito Santo, se ela se apagou, se o candeeiro se apagou dentro de nós, que assim como o sumo sacerdote, nós possamos manter, Senhor, as luzes acesas, a luz do Espírito acesa dentro de nós, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, visita-nos, Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Nos ajuda a te testemunhar, Jesus. Nos ajuda a mostrar todas as faces do Senhor Jesus. Nos ajuda não apenas, Senhor, a alimentar os pobres, mas a virar a mesa dos cambistas, Pai. Em nome de Jesus, que a gente não tolere os cambistas, Pai. Que a gente não tolere aqueles que estão sujando o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos completar as Suas dores, Senhor Jesus, em nós. Cumprir o Teu propósito, Senhor. Em nome de Jesus é que nós te agradecemos, Pai. Libera a Tua graça sobre nós, Tua bênção sobre nós. Abençoa o nosso dia, nossa semana. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Deus abençoe, queridos. Vai na graça.